Pai amado, Pai querido, eu venho diante de Ti, meu Pai, colocar na Tua mão a vida da Tua serva, meu Pai. Que ela diminua, que o Senhor cresça aqui neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa ela, meu Pai, para falar daquela palavra que ela desceu do céu, meu Pai. Aquela palavra que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Usa ela conforme a Tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim, meu Pai, que ela comece a pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, ministrar no coração dela. Que o Senhor venha trabalhar no coração dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita a casa dela, visita, meu Pai, a mãe dela, visita a parentela dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Guarda ela, meu Pai, no entrar e no sair, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dá-nos entendimento daquilo, Senhor, que o Senhor vai usar a tua serva para falar conosco, meu Pai. Eu já te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja para a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês estão ouvindo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a igreja para estar abrindo sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11, a partir do 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Todos encontram? Amém? A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Amém. Pode citar? Não anulando a oração da nossa irmã, mas escrevemos a nossa cabeça, vamos levar mais uma palavra de oração a Deus, para que o Espírito Santo venha ter o domínio deste culto de estudo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Te damos graças, Pai amado, Pai querido, porque a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor tem nos sustentado. Estamos aqui reunidos, Senhor, neste culto de ensino para aprender mais do Senhor. Hoje falaremos sobre a fé. Que o Espírito Santo venha ser o professor. Que o Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Que eu venha ser tão somente, Pai amado, Pai querido, uma ferramenta usada pelo Senhor. Traga-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E mais ainda, Pai, que nós podemos nos aperfeiçoar diante, Pai, do que aprendemos diante da Tua palavra. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A fé. Existem diversas formas de classificar a fé, mas uma abordagem comum distingue 3 tipos principais: fé natural, fé sobrenatural e a fé salvífica. A fé natural é aquela que usamos no dia a dia para lidar com situações comuns, como acreditar que um remédio vai fazer efeito. Essa é a fé natural. Acreditar que eu entrando ali dentro do carro, o carro vai me levar até a minha casa. É uma fé natural. Eu tenho fé que se eu estudar aqui, eu vou fazer a prova e eu vou bem. Isso é uma fé, né? Essa é a fé natural. E tem a fé sobrenatural. Essa fé vai além da razão. Essa é a fé que a Bíblia nos ensina. É a fé que todos possuímos por natureza, que usamos em nossas atividades diárias. É a confiança em processos e realidades. Com a crença de que essa fé que é a fé sobrenatural. Essa é a
mas que aceitamos como verdadeira. Essa é a fé que nós temos em Deus, né? Nós não podemos comprovar, mas nós sabemos que Ele faz. Essa é a fé sobrenatural. Tem coisas que Deus faz que eu não consigo entender, mas só Ele pode fazer. Mas nós cremos. Como? Eu consigo crer, porque é a fé sobrenatural. E existe a fé salvífica. Que fé é essa? Que fé é essa? Essa é a fé que, em contextos religiosos, especialmente no nosso cristianismo, é a fé que salva. É a crença em Jesus Cristo como Salvador da humanidade. É aquela que leva à convenção, ao batismo e à busca por uma vida guiada pelos princípios cristãos. E essa fé nós só encontramos aonde? É importante que a fé, em qualquer uma das suas formas, ela é um catalisador para a ação e para a mudança. A fé natural que leva a agir no mundo, a fé sobrenatural que nos encoraja e superar desafios. E a fé salvífica que nos oferece esperança e um propósito. E é sobre ela que nós vamos falar. Né? Se a gente for falar da fé natural, estamos vivendo hoje no Brasil, no cenário político, né? Por que não falar até mundial, a crise política do Brasil, que já atingiu aí até líderes internacionais, como o presidente americano, Trump, né? E muitos têm a fé natural. Quem se diz que seja direita, que eles vão fazer alguma coisa acontecer. Mas nós que estamos em Cristo e temos a fé em Cristo, sabemos que só Ele é a solução. E que a nossa esperança não está aqui no mundo, mas está numa eternidade. Né? Estamos sendo ministrados aqui dia após dia que o maior presente, o maior propósito, o maior chamado de Deus em nossas vidas é o quê? É a salvação. E essa a gente não consegue ver por vista, mas por fé. Quem é que consegue ver a salvação naturalmente? Quem consegue ver que foi salvo aqui natural? Eu fui salvo porque eu sou boa. Eu fui salvo porque eu sou merecedora. Todos nós somos salvos por quê? Pela misericórdia e pela vontade do Senhor Jesus. Por essa fé, que é a salvífica, né? Que é a fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? É um curso de estudo. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar que o pastor está ali atrás para responder. Amém? A fé no contexto bíblico não é apenas em acreditar em algo. É uma confiança profunda, inabalável em Deus, baseada em sua palavra e promessas. É a certeza que se espera, é a convicção do que não se vê, um princípio de ação e poder que nos leva a confiar em Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Muitas das vezes, quem já teve uma enfermidade e os médicos disseram assim, não tem cura. Quem já passou por um processo e falou assim, hoje vem esse tal boleto e eu não tenho condições de pagar esse boleto. Amém? O pastor levantou a mão para vocês aí também. Quem já teve assim, um processo, gente, de estar numa situação tão difícil, sabe assim, acabou. Não tem mais jeito. Aí o Senhor, pastor, tá aí também, eu também já tive. Então, falou assim, acabou, agora já era, não tem mais jeito, aos olhos humanos, aos olhos natural, né? Nossa, aquilo ali, Robson, tem jeito mais não, menino. Pode chutar o barro, pode jogar a toalha, porque não tem jeito. Aí o Senhor vem, e quando o médico vira para você e fala assim, deixa eu te falar um negócio aqui. O seu filho teve um derrame vascular. E esse derrame vascular causou nele uma necrose no osso. Seu filho tem 6 anos de idade. Melhor ortopedista da sua cidade. Ele não vai andar, ele vai ficar manco. Se ele tinha um sonho de jogar futebol, começa a trabalhar na cabecinha dele, porque o pé dele um vai ficar menor e o outro vai ficar maior. Então ele vai ser manco. Aí você vira de onde que vem a ousadia e vira levar para o médico assim, eu tenho certeza que ele não vai ficar manco. Que esse osso vai regenerar. Aí o médico bate a mão, que ele é bem grosso, né? O ortopedista que nós temos aqui em Pirapora, ele é grosso. Ele bate a mão e fala assim, eu estou te falando de ciências. Eu estou falando que eu estudei. Eu passei por mais de 12 anos na faculdade de medicina, eu faço especialização até hoje. Eu estou te falando que osso não regenera. E eu estou te falando de uma fé que vai além da sua ciência. E o meu filho não vai ficar manco. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a fé. Aí ele vira, então vamos fazer o acompanhamento e vamos ver. Aí fizemos o primeiro raio-x, o segundo, o terceiro. Aí a cada 6 meses, uma tomografia. Aí nós procuramos um outro médico.
que a resposta, que a minha fé contradizeu a sua ciência. Que quando o meu Deus quer, até osso livramento. Falei, meu filho está com 20 anos, caminhando, calçando 42 dos dois pés. Essa é a fé sobrenatural. Essa é uma fé que explica. Quem pode explicar? Eu posso explicar? Não. Eu sou boa? Não. É Ele que é. É a misericórdia dele que é. E com que eu consigo ter essa confiança em Deus? Só que eu só consigo agradar a Ele se eu tiver essa fé. Como que eu sirvo um Cristo e eu não tenho fé? Confiança em Deus. A fé envolve reconhecer a soberania, a bondade e a fidelidade de Deus. É submeter a sua vontade, mesmo que nós não entendamos ou compreendamos. Mas como isso, gente? Buscar a Deus. Porque sem fé, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. E se eu não tenho fé, a fé é um dom de Deus. Se eu não tenho, eu tenho que buscar. E como que eu busco a fé? Me relacionando com o Senhor. Então a fé, ela tem princípio e tem ação. Princípio de crer e ação de buscar. Né? Porque sem fé eu não consigo agradar a Deus, como está escrito em Romanos 11:6, se os irmãos quiserem abrir, está escrito assim, olha, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele é que presenteia aqueles que o buscam. E eu busco Ele como uma ação. Por isso que a fé é fé e ação, é crer e buscar. Princípio de ação, 2 Coríntios 5:7. Quem abrir, lê para mim, por favor. 2 Coríntios 5:7. Quem encontrar, pode abrir para mim. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos com fé e não por vista. Pode ler mais alto, velho? Porque andamos com fé e não por vista. Então quer dizer que eu ando por fé e não por vista. Porque aquilo que eu vejo, é uma fé natural. E quando eu ando sem fé, é porque eu não ando por vista. É aquilo que eu creio que Deus é possível fazer a Deus. É impossível. Deus, Ele só age no impossível. Aquilo que eu consigo fazer, pastora Celina, é possível. Aquilo que eu não consigo fazer é o impossível que Deus faz. Então, tem coisas que eu preciso ter a fé e tem ação. Tem coisas que eu tenho que deixar de fazer. Quando ele fala bem assim, nega a si mesmo, toma sua cruz, nega a si mesmo e siga a mim, ele está me ensinando que com fé nele tem coisas que eu vou ter que deixar. Tem coisas, pastor, que sou eu, é eu me negar. Aí a gente tem costume de falar bem assim, ai, minha cruz é meu marido. Ai, minha cruz é meu filho. Ah, minha cruz é aquele emprego. Que emprego é aquele? Misericórdia. Meu patrão é terrível. Que cruz é aquela? Não, minha cruz sou eu. Porque quando ele fala bem assim, toma a sua cruz, nega a si mesmo. É me negar. Negar as minhas vontades, negar os meus desejos, renunciar. Né? Às vezes a gente condena muito o alcoólatra. Né? Fulano bebe, você viu? Fulano não vai para a igreja porque ele bebe. Mas fulano fuma. Mas eu sou diabética e eu amo um doce. E aí? Eu não posso com doce. Eu estou com colesterol lá em cima, mas eu amo a tal da carne assada com gordura. E aí, é Deus que vai fazer o possível ou eu que vou fazer o possível? É a ação. E são coisas práticas que nós, como cristãos, temos que aprender. E por aí nós vamos, muitos desejos carnais, sou eu que tenho que deixar. Sou eu que tenho que lutar. Eu estou com você. Eu tenho dificuldade com água. Muita dificuldade com água. Não é pouco, não é muito. Vira e mexe, estou no pronto-socorro, estou no hospital, estou numa clínica por causa de infecção urinária. Quem é o responsável? Aí eu vou virar para Deus e falar bem assim, Deus,
na minha casa, no meu serviço, no meu lazer, onde eu estiver, eu estou prestando um culto a Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Aí nós entendemos que eu só cultuo a Deus terça, quinta, domingo na igreja. Não. Eu presto culto a Deus com todas as minhas ações. Por isso que Paulo fala, prestamos a Deus um culto racional. E muita gente não tem aprendido, nós como cristãos não alcançamos, né, pastor, buscar e pedir mal. Por quê? Porque a gente não sabe nem manejar a palavra de Deus. Aí Timóteo fala bem assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, porque não tem nada a se envergonhar. Mas eu tenho manejado? Uai, mas obreiro aqui só é Eunice e Verônica. Então só as duas têm que manejar a palavra? Uai, mas é o obreiro, pastor, e aí? Mas a Bíblia fala que é o obreiro que tem que manejar bem a palavra. Quem é o obreiro, pastor, e aí? É só Eunice? É só Verônica? Todos nós. Todos somos nós. Manejar bem a palavra. Porque se eu estudo, se eu manejo, eu vou aprender. Aí tem coisas que lê e fala, eu nem sabia que é isso aqui. E a palavra de Deus ela é mais atual. Aí sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que eu vou ter fé se eu não tenho ação de conhecer? Né? Se perguntar aqui dos heróis da fé, quem vai saber quem são os heróis da fé? Está aqui no capítulo de Hebreus, de 6. Vou tirar o irmão aqui, o marido da Maria, que é o mais novo. Mas os demais aqui já são mais conhecidos. Quem conhece os heróis da fé relatado em Hebreus, capítulo 6? Eu acredito que a pastora Sinira sabe de cor, porque toda oração, assim como os heróis da fé, faça conosco. Então ela sabe, quem é que sabe os heróis da fé? Se eu não sei quem são os heróis da fé relacionados na Bíblia, pastor, é o mínimo. É o mínimo. Como que eu vou me identificar, saber que essa Bíblia faz, se eu não sei nem quem são os heróis da fé e nem o que eles fizeram? E aí depois eu quero melhorar. Aí eu vou falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho que buscar. A evidência, então, princípio e ação. A fé não é apenas uma crença passiva, mas um princípio que move a agir de acordo com a vontade de Deus e confiar nas suas promessas. Mas que promessas são essas? Onde eu vou descobrir que está a promessa? Aqui o pastor Rod, ele usa, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Todos os dias ele fala, você sabe o que a Bíblia diz que você é? Além de filho de Deus, que já é tudo, você sabe o que a Bíblia diz que você é? É, o que eu sou. A Bíblia fala que eu sou. Né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas o que a Bíblia diz que eu sou? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que eu posso? Eu não sei o que a Bíblia fala que eu posso. Eu posso renunciar. Eu posso matar minha carne. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso ter vida e abundância, porque eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então a vida com abundância, ela começa na terra. A vida eterna começa na terra. Lá na eternidade você vai dar continuidade. Aí tem gente que não sabe nem que a vida eterna começa aqui. Quem é a vida eterna? Quem é a vida eterna, igreja? Quem é a vida eterna, igreja? É uma pergunta mesmo. Quem é a vida eterna? Jesus. Tem alguém acordado aí? Aleluia. Jesus é a vida eterna. Então, se eu recebi Jesus como meu Salvador, e através do Espírito Santo ele mora em mim, então a vida eterna começa aqui. Aleluia. Então, a vida com abundância, irmã Benita, começa aqui. Ainda que Jesus disse bem assim, no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo. E em meio às aflições, eu tenho abundância de vida, porque eu tenho certeza que Ele é comigo. Só que eu só vou entender isso se eu estudar a palavra. E não é só estudar, chegar aqui, esperar o culto de terça-feira, esperar a chata da irmã Nilde vir ministrar, né, pastora? Né, Denise? Pode falar, Denise? A bocuda da irmã Nilde falar. Né? Por quê? Porque irmã Nilde, né, pastor? Essa irmã Nilde não tem isso. Então, se eu espero terça-feira, o pastor vai vir pregar, e espero
alimenta só domingo, hein, pastor? Vai ter que ir para um ambulatório, tomar um sorinho, não é? Para hidratar. Porque se você ficar sem alimentar, não é? Ele não é o pão da vida? Ele não é a água da vida? Então eu preciso me alimentar dele, não é? Então, para mim ter vida, se eu não me alimento dele, eu vou estar desidratado, vou estar desnutrido. Não é assim que acontece no nosso corpo físico? Se eu não comer, se eu não tomar água, eu não desidrato, eu não fico desnutrido, aí eu tenho que ir para o soro. E o crente, sem a palavra, sem o alimento? Vai ficar desnutrido. Só que eles não vão poder ir para a fundação, né? Vai poder ir para onde? E não depender só do culto, depender da sua casa. Irmãos, hoje, você não precisa, hoje é muito bom, eu ainda sou adepta a carregar a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia no meu celular. Onde você vai, você hoje tem a Bíblia ouvida, falada, né? Melhor explicando, a Bíblia escrita, a Bíblia em braille. Então tem todas as formas de você estudar a Bíblia. Se você não tem tempo de parar, coloca ali, ó, na sua Bíblia, até não precisa nem ter o Spotify não precisa pagar não, usa o YouTube. Aí você vai colocar a Bíblia e você vai ouvir a Bíblia. Mas eu não tenho tempo, irmãinha, de ler Bíblia. Você não sabe como minha vida é corrida. Né? Você não sabe como minha vida é corrida. Você fala assim porque você não sabe. Coloca lá. Compra um foninho. Hoje a tecnologia nos ajuda. Compra aquele foninho sem fio. Coloca ali um pontinho e vai alimentando. Que aí você vai agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que eu só tenho fé naquilo que eu acredito. Você entraria num carro com uma pessoa que não sabe dirigir? Não. E você, para saber que ele dirige, você tem que conhecer ele, né? Tem que saber que ele tem. Então, como que você entra numa vida espiritual sem saber quem é Deus? Como que você fala que crê em Deus se você não conhece ele? Como que eu vou ter fé em algo que eu não acredito? Porque ainda que eu não consigo ver, eu sei que ele é real. Ainda que eu não consiga tocar, palpar, eu sei que ele é verdadeiro, que ele está aqui. E está onde a gente estiver. Só que eu só consigo crer se eu tiver fé. E essa fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A evidência do imaginável. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. A fé nos capacita a crer no invisível, a enxergar além do natural e a confiar nas promessas de Deus, mesmo que não tenhamos provas tangíveis. Essa é a fé. Porque para Deus nada é impossível. Nada, nada, nada. Deus é aquele que cura um câncer. Né? Quando os médicos dizem assim, ó, aquele câncer ali não tem mais jeito. Ali já era, espera só um dia, né, pastora Cirila? E Deus entra com misericórdia. Em quantos anos, pastora, já foi curada? Quanto? 58 anos que a pastora Cirila foi curada de um câncer. Um câncer onde os médicos diziam que não tinha cura e que já estava. Quem vinha visitá-la sentia o cheiro da porta. Hoje está aí 58 anos curado. Quem explica? Nem os médicos explicou, né, pastora? Verdade. Nem os médicos. Por quê? Porque é a fé impossível. Porque só ele pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Um ex-presidiário que vira pastor, só Deus pode fazer. Verdade. Né? Um diabético, pelo metabolismo, só Deus pode dar vida. Né, pastor? Era para estar morto, executado, mas Deus deu vida. Aleluia. É Deus que dá vida, porque Ele é o Deus do impossível. Então, minha irmã está lá, gente, Lucas 1,37, é a fé que nos capacita. Você tem que viver essa fé. Né? Quantas das vezes você tem ali um boleto, semana passada a gente foi no GC, e nós vimos, né, e podemos ouvir o contemplar e o fazer de Deus agir com a providência na hora certa. É Deus, gente. Aleluia. É Deus, mais nada. A fé na prática. A fé ela precisa de obediência. A fé genuína manifesta-se em obediência aos ensinamentos de Deus e um relacionamento íntimo com Ele. Romanos 10, 17. De sorte
eu. Os santos, cada um tem a sua fé. Alguém confia em alguma coisa. Mas nós, como cristãos, confiamos em Jesus. E para nós confiarmos nele, precisamos ouvir dele. Precisamos ler dele. Precisamos prestar culto a ele. Ontem eu estava ali na casa da Giovana, a gente saiu da fábrica e passou lá, porque já de carro, mas o carro bem, ele passou para pegar o carro e levar. Aí ele virou e falou bem assim, nossa, aí ele veio a pé, sabe? Porque ele tem umas energias que a gente não entende muito, não, mas ele desceu no posto e chegou até na casa de Giovana a pé. E ele virou e falou bem assim, nossa, ali tem um monte de gente saindo do centro, tudo vestido de branco. Ou seja, os filhos das trevas não têm vergonha de mostrar o Deus que eles servem. O Deus com D minúsculo que eles servem. E cultuam, se sacrificam. E nós? É um sacrifício. Ler Bíblia para nós também é sacrifício. Estar no culto é sacrifício. Estar na EBD é sacrifício. Né? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E onde eu ouço a palavra de Deus? Aqui. Na congregação dos santos. É aqui que eu vou tirar dúvida. Porque eu posso até ir lá na minha casa e estudar. Mas se eu tiver dúvida aqui no meio dos irmãos, eu vou tirar dúvida. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho dificuldade de estar aqui domingo. Tenho dificuldade de estar aqui quinta no GC, onde que é uma roda de estudo, né, Maria? Onde a gente tem a liberdade, né, irmã, de perguntar e de aprender. E aí, como que eu vou ter fé se eu não aprender? Como que eu vou ter fé e crescer em Cristo, renunciar, tomar minha cruz, negar a mim mesmo, se eu não tenho conhecimento de Deus, sabendo que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu posso renunciar a todos os desejos da carne. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, eu posso ter fome. Paulo, antes dele falar que eu posso todas as coisas, ele falou que já tinha tido fome, já tinha tido dores, já tinha sofrido açoites. Mas que ele sabia estar na escassez, mas também que sabia estar na abundância. Então eu sei que eu posso todas as coisas quando eu estou em Cristo. Aleluia, Jesus. E quando eu estou em Cristo, eu tenho força para orar, eu tenho força para jejuar, eu tenho força para estudar a palavra de Deus. E quando eu estou com o meu espírito forte, eu estou forte para renunciar aquilo que a carne quer dominar. Aleluia, Jesus. Mentira, porque Jesus veio como filho do homem, como um carpinteiro. Porque o mundo fala que pau que nasce torto morre torto. Jesus veio como um carpinteiro para mostrar que ele pode aplanar qualquer pau torto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que ele veio carpinteiro, porque ele sabia de tudo. Porque na hora que o mundo falasse assim, pau que morre torto. Aí ele fala bem assim, eu sou carpinteiro, traga aí que eu vou planar. Eu vou deixar do meu jeito. Aleluia. Pode. Verdade, Senhor. Mas eu só vou saber que posso se eu estiver nele. E eu só vou estar nele através de leitura bíblica, de jejum e de oração e congregando com os santos. Aleluia, Jesus. Em João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Olha para você ver. João 14, 21. Quais são os mandamentos do Senhor? Se eu perguntar aqui, quem sabe os mandamentos? É um desafio, né? São 10. Né? São 10 mandamentos. Se perguntar aqui, você sabe quais são os 10 mandamentos? Aí eu falo, tá, aí Jesus veio para cumprir a lei, né? Aí eu vou lá para o Novo Testamento e Jesus fala assim, eu não vim para anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. E ele fala bem assim, por isso dos 10 eu faço 2. Quem sabe os 2? Aí você já sabe. Então, se eu guardo os mandamentos, eu vou cobiçar o marido da minha irmã? Eu vou cobiçar o marido da outra? Do carro? Não, é guardar o mandamento. Se eu guardo o mandamento, eu vou matar? Aí já estou falando os outros mandamentos, tá vendo? Eu vou matar, eu vou roubar, eu vou adulterar, eu vou tomar outros deuses com Deus, eu vou honrar
vou desonrar meu pai e minha mãe? Não vou, por quê? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Então o que eu quero para mim, eu quero para você. Estou guardando os mandamentos. Aleluia. E se eu guardo os mandamentos, este é o que me ama. E eu estou amando a Deus. Estou amando Jesus. E se eu estou amando Jesus, Jesus vai o quê? Manifestar Ele em mim. E Ele manifestando Ele em mim, eu serei testemunha na terra. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando Ele vir, Ele vai me glorificar junto com Ele. Glória a Deus. Aleluia. É Bíblia, gente. É fé. Mas eu só vou acreditar nisso. Aleluia, Deus. Bíblia. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Simples, né, pastora? Bíblia. É um tipo de ensino. Mas eu tenho preguiça, gente. Gente, deita. O fato de hoje é tão fácil você ler. Tem hora que eu pego meu celular e deito na cama e começo a ler a Bíblia. Eu começo a ler livro, começo a fazer os estudos. Simples. Ou muitas das vezes eu estou lá na cozinha, não dá para parar. A maioria das vezes em casa, só durante o dia, coloco o celular e começo a ouvir. Eu sou do que eu estou cheio. Você está cheio de quê? Aleluia. Aleluia. Você está cheio de quê? Se parar para conversar com você hoje, de que você mais está cheio? Oh, aleluia, Deus. Tem gente que está com conhecimento científico, né? Os meninos que estão aí na universidade, né? Que está dedicando. Aí cada um, se pegar lá um estudante de direito, chegar ali na FUNORTE agora, vai ter os estudantes de direito, de enfermagem, de educação física, de engenharia. Cada um vai estar cheio do conhecimento científico que eles estão absorvendo. Se a gente for para o meio político, né? Aqueles amantes de política mesmo, ele vai estar cheio de quê? Ou de Alexandre de Moraes demais para defender, ou com Bolsonaro demais. Porque nós chegamos numa situação assim, porque no Brasil agora ninguém mais fala de política não. Ou eu sou, tá lá igual, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula. Eu sou de Cristo. Eu sou da turma que eu sou de Cristo, nem Bolsonaro. Eu sou de Cristo. Mas é o que a gente consegue ver. Agora a última aqui para Minas, pastor, que vai falar agora, essas duas últimas semanas, é Cruzeiro e Atlético. Na final da Copa, da quarta de final, da Copa do Brasil. Né? Você viu lá o sorteio, né? Cruzeiro e Atlético. Aí você vai ver, quem é amante de futebol vai falar mais disso. Aí, irmão, então quer dizer que como crente eu não posso falar nem de futebol, nem de política? Pode e deve, porque você está inserido aqui. Só não pode dominar sua mente. Não pode ser isso tudo na sua vida. Aí, irmão, tem os irmãos que já não é nem política, já não é nem futebol, já torna idolatria. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra o poder. E tem as outras coisas que a gente tem que largar. Tem crente, irmão, até hoje, que é viciado em pornografia. E é coisa que não agrada a Deus. E não estou falando só de homem, não, estou falando de mulher também. A gente que faz trabalho com mulher, é terrível, muitas das coisas que a gente tem que lidar. Eu estou te falando de mulher crente. Misericórdia. Misericórdia! Misericórdia! Misericórdia mesmo, irmão. Hoje as mulheres estão no mesmo patamar aqui, ó. O homem está aqui, eu estou aqui. Não sou machista, não sou feminista, estou falando de palavra. Pessoas que não sabem quem ela é na Bíblia, porque se eu não sei quem eu sou na Bíblia, eu não vou saber nunca quem eu sou em Cristo. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não vou saber nunca quem eu sou como esposa legal. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não vou saber nunca quem sou eu como mãe de Giovanni e Gelbert. Se eu não sou quem sou eu em Cristo, eu não vou saber quem eu sou serva da aliança eterna. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não sei quem sou eu como vó de Elisa. Se eu não sei quem sou eu em Cristo, eu não sei quem sou eu, filha de Madalena. Se eu não sou e sei quem sou eu em Cristo, eu não vou saber quem sou eu com meus 6 irmãos. Aleluia. Porque eu não sei nem quem sou eu em Cristo. Se eu não sei quem sou eu, como eu vou saber quem sou eu em algum lugar? Aleluia. Não vou saber. E simples porque eu não sei porquê. Está faltando palavra. Está faltando conhecimento. O irmão está chegando para a igreja agora. Mas acredito que você já viu muito stand de igreja, não já, irmão? Muita coisa fez você falar, eu não vou entrar na igreja de crente, não já? Estou mentindo? Por quê? Porque as pessoas não conhecem quem são em Cristo, não dá testemunho. E se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou ser um péssimo testemunho. E se eu sou a Bíblia que o mundo lê lá fora, eu que não
crente igual a Luz. Ser crente igual a Gé? Ser crente igual a Robson? Eu não quero. Por quê? Porque eles estão me lendo. Então eles falam bem assim, para mim ir para lá e continuar do mesmo jeito, eu fico aqui. Eu fico aqui do jeito que eu estou, da maneira que eu estou. Eu não quero transformação. Por que não se transforma? E eles não entendem que a pessoa não é transformada porque eles não estão na Bíblia. Não tem fé, não acontece nada. Fica igual um monte de sepulcro parado. Não acontece nada em Cristo. Porque se eu estou em Cristo e a vida em Cristo é uma vida de possibilidades, de novas possibilidades, algo novo tem que acontecer. Pode até vir as lutas, pode vir até as aflições, mas a transformação e a mudança ela também vem. Obras, a fé era também uma fé bíblica, é uma fé de obra. Não é só essa fé intelectual, do milagre, do impossível e do crescimento, mas ela também é uma fé de obra. A fé bíblica não é apenas intelectual, mas também se manifesta em ações concretas, demonstrando amor, cuidado e serviço ao próximo. Então, se eu amo Jesus, e eu sei que sem fé é impossível agradar a Ele, e que eu preciso de estudar a Bíblia para estar nele, para me ter fé, ter comunhão com Ele, mas eu também preciso ter obra. Mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Mostra a tua fé, que eu te mostrarei. Vamos lá para Tiago. Então, eu preciso também ter obra. Tiago 2,17. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Alguma dúvida? Glória a Deus. Tá fadonho? Forte essa palavra, Senhor. Amém? Fala com a tua igreja. Tiago, capítulo 2. Alguém achou? Achou? Coloca de pé e lê para mim, por favor. Tiago 2,17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Agora eu quero que alguém leia, abra em Gálatas 6,2. Gálatas 6,2. Achou? Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Pastor, você está em Tiago ainda? Tá? Pastor? Está em Tiago aí? Verônica, permanece aí em casa, por favor. Tiago? 2,17. Lê de novo para mim, por favor. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verônica? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém, irmãos? Está vendo que como a palavra de Deus, ela por si só se completa, por si só ela contextualiza e textualiza, ou seja, se eu estou em Cristo, eu preciso ter obra. Que obras são essas, pastor? Agora eu quero que você me dê um exemplo de obra. Me dá um exemplo, pastor. Congregar faz parte de uma obra do Senhor. Amém. Visitar órfãos, viúvas faz parte da obra do Senhor. Tá vendo, gente? É obra. Muitas das vezes eu venho, Maria, para a igreja, tá, pastor? Sento aqui, louvo, adoro, e vou embora sem saber a necessidade dos meus irmãos. Às vezes tem um irmão que está com enfermidade, um irmão que está até com fome. Aí eu quero falar do amor de Jesus, te amo, vou fazer uma oração por você. E o irmão está com o estômago vazio, o irmão está com frio. Aí eu quero falar de fé, sendo que as minhas obras são vagas, sem me condoer com a sua luta, sem conhecer você. Aí Gálatas vem falando bem assim: levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, um ajudando ao outro. Um ajudando ao outro, mas não é ajudando em fofoca, nem em cochicho, nem em cochicho, nem em fuxico. É ajudando mesmo. Carregar. Porque às vezes a carga está tão pesada. A única coisa que eu precisava era de sua oração. Ou só de uma palavra de consolo. Ou só de uma visita. E eu estou aqui, sentada, dia por dia, passando-se o tempo. Vejo o Robson aqui sem saber a necessidade dele. Vejo a Laís sem saber a necessidade. É simples eu querer ser cristã e falar bem assim: Jesus
sua vida, sem saber da sua necessidade. Não está pesado, eu vou te ajudar. Mas aí eu preciso passar confiança de que realmente eu sou serva de Deus. Para você ter a certeza que você pode chegar em mim, confidenciar a sua dor para mim te ajudar. Porque de repente o fardo, a carga está tão grande que você não consegue sozinho. Mas só que se eu te ajudar, você vai vir. Quando Moisés foi para a luta, ele abaixava os braços, ele perdia a guerra. Quando ele levantava, ele ganhava a guerra. Ele abaixava, ele perdia. Ele levantava, ele abaixava, ele perdia. E o que Deus fez? Levantou Arão de um lado e um de outro. E um sustentou de um lado direito e o outro sustentou. E quem ganhou? Moisés ganhou a guerra. Aleluia. Com a ajuda de Arão e outro. Assim somos nós. Tem cargas nas nossas vidas que nós só vamos conseguir quando a gente souber pedir ajuda para Deus. E quando a gente chegar alguém pedir ajuda, a gente saber que a gente tem que ajudar aquela pessoa na necessidade dela, mas também com integridade, com moral e com ética. Aí sim, porque às vezes, ó irmã, eu não dou conta. Todo mundo sabe aqui que eu já passei por uma bariátrica, então eu emagreci 40 quilos. Eu luto todos os dias contra o doce. Eu luto todos os dias contra a massa. E se eu não tiver ajuda, às vezes é tentador. Esse dia eu ri que eu fui com um dia na lanchonete e tinha um tal do morango do amor, né? Aí, se eu comer doce, minha pressão logo abaixa e minha glicose aumenta de uma vez. Por quê? Porque eu não estou acostumada com doce. Aí eu peguei e falei assim, tem um morango do amor. Você não vai comer, porque você não está podendo. É chato a gente ouvir, não é, Rod? Você querer comer algo e alguém virar, pastor, olha, está passando por isso. Verônica, né? A gente querer, Nilo, o morango estava chamativo. Aí ele falou bem assim, não, você não vai comer porque você vai passar fome. Isso é carregar a carga, gente. Pode parecer não. Porque se ele não amar, se não cuidar, você come 10. Come 10, vai parar no hospital. Então aí a tremedeira vem, o suor vem. Isso é, não, irmã Valdete, você ri, mas é carga. É ajudar uns aos outros a carga. Evitar. Às vezes a gente até evita fazer algo para não prejudicar a pessoa. E dentre outras coisas, às vezes eu tenho uma dificuldade. Hoje eu estava na cozinha e meu sobrinho me perguntou bem assim. Nós estamos fazendo um estudo entre amigas. Aí a gente está no estudo lá que a gente precisa entender que a gente está, reconhecer, a gente está estudando sobre cura. Reconhecer que eu estou doente, aceitar para querer a cura. Aí meu sobrinho chegou lá, dormiu a tarde toda, né? Ele foi dispensado do serviço dele. Aí ele chegou, estava fazendo café e eu tia, me ensina como vencer a procrastinação. Eu falei, meu filho, aprende para mim aprender. Aprende para me ensinar, porque eu também sou muito de procrastinar. É uma coisa que eu identifiquei. Eu procrastino as coisas. Vou fazer hoje, amanhã eu faço hoje, faço amanhã, quando ver o tempo passou. Ou seja, é uma fragilidade minha. Então eu tenho que entender que se eu tenho essa fragilidade, eu preciso de ajuda. Nossa, irmã, mas procrastinar é coisa de crente também. Crente procrastina, pastor? Muito. Procrastina. Então a gente tem que entender que a gente está aqui, a gente é crente, mas a gente não é perfeito. Aonde que a gente querer passar o mundo lá fora, que nós temos uma perfeição. Não. Nós estamos em Cristo porque nós entendemos o tão miseráveis que nós somos e é Ele que nós vamos, e nele que nós vamos conseguir nos tornar melhor. Só por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou boa, não. Nenhum de nós está aqui porque é bom, não. Nós estamos aqui porque nós entendemos o tão miseráveis que nós somos. Então crente pode ser procrastinador? Pode. Crente tem fragilidade? Tem. Crente tem depressão? Tem. Crente tem ansiedade? Tem. Crente tem vício? Tem. Crente tem. Pastor, crente tem vício? Tem, não tem? Pode? Não pode, mas tem. Mas tem. E eu consigo vencer ele aonde? E eu consigo vencer ele de uma vez? Não. Não, eu consigo. Gradativo. Gradativamente. Hoje eu renuncio. Verdade. Né? Deixei de comer o morango sexta-feira passada, né, gente? Sexta-feira passada deixei o morango. Ontem eu renunciei ao pé de moleque. E por aí você vai. E sabe como que eu estou renunciando agora? Estou entrando em jejum. Eu não sei mais, é sério, Verônica. Eu entro em jejum se eu não estou podendo, porque se eu faço um voto com Deus, eu vou resistir. Porque se eu faço comigo mesmo, eu vou me subornar, né? Então eu faço com Deus, porque eu não posso subornar a Deus. Pedro teimoso, eu não posso subornar. Então aí eu vou para o jejum, tá vendo como você consegue? É renunciar, é ir para a cruz, né? É assim mesmo. Aí você fez um jejum, então você pega aí, vai 21 dias sem pôr, hein, pastor?
para quem gosta de bolo. 21 dias sem refrigerante. 21 dias sem carne, com gordurinha. Aí você vai, mas é renunciar, porque aí você vai matando a carne e vivificando o espírito. Verdade. Porque aí é fé. Aí você vai desenvolvendo a sua fé. O crescimento, a fé pode ser cultivada através da leitura bíblica, da oração e do exercício da confiança em Deus. Segundo Pedro 3,18 diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, então eu preciso crescer na graça. A graça é o que, pastor? Favor imerecível. O amor que nós não merecemos. E para mim crescer na graça, Tem que conhecer. esse amor é Jesus. Jesus é o quê? É a palavra. A palavra do Então eu Senhor. preciso crescer na graça e no conhecimento. Jesus. E essa graça e conhecimento envolve jejum, oração, Renúncia. leitura, congregar, comunhão. Muitas das vezes a gente acha que não, eu sou da comunhão. Então, às vezes, o pior. O irmão Ronaldo está chegando, irmão. Qualquer dia você vai ser convidado para o GC e vai ser churrasco, viu? Aí você vai falar, uai, mas não era GC, era isso tudo. Não, você vai para um churrasco. Esses dias eu tive que sair da minha casa porque tem um churrasco dos homens lá em casa, né, Robson? Aí eu cheguei lá em casa e vou comer um arrozinho que eu deixei pronto. Não, desculpa. Glória a Deus. Aí da próxima eu faço uma quantidade maior. Porque eles teve palavra, pastor? Teve. Mas teve comunhão. Teve. E a carne estava boa? Ótimo. E sabe o que eu descobri no churrasco, gente? Eu vou confessar, porque a gente tem que confessar as nossas fraquezas. Ele vai falar, essa mulher conversa demais. Eu descobri que Jesus sabe essa carne. E sabe por que eu descobri? Porque eu não estava em cena. Então eu, como mulher comum, achava que ele não sabia. E eu queria tomar conta da churrasqueira. Aí o GC me mostrou que ele sabe agora, ele vai tomar conta da churrasqueira. Aleluia. GC é louco, por quê? Aí você não sabe, é porque eu sou. Não, gente, é incrível. Eu falo que a gente tem que identificar, gente, eu sou turrona mesmo. Então ele estava assando a carne e falou assim, sabe essa carne? Senta lá que eu asso. Porque eu gosto de carne assim. Cheguei lá, tinha asa, menina, e asa do jeito que eu gosto. Eu falei, a carne do jeito que eu gosto. Eu falei, agora você vai assar a carne. Ou seja, eu me identifiquei que eu era turrona, que eu estava tomando uma posição que era dele, né, pessoal? Olha aí. Tá vendo? E aprendi isso por quê? Por GC. Aleluia. Identificar, reconhecer. Então a gente tem que reconhecer que a gente é. Ai, meu Deus, o que você está falando isso? Porque às vezes a gente não reconhece. Verdade. A gente não reconhece que a gente é. Então a gente tem que reconhecer para a gente ser curado. E eu recebi a cura e recebi a bênção. Porque o próximo churrasco ele vai tomar conta agora. Aleluia. Glória a Deus. 1 Colossenses 2, o 6 e o 7. Carinho, né, Roberto? É, a gente como mulher, às vezes a gente toma lugar de postura de homem, não, Roberto. O homem tem que fazer, não faz por quê? E depois a gente reclama, mas ele tinha que fazer, mas ele não está fazendo por quê? Porque eu não estou deixando ele fazer. Né? Em 2, 6, 7. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados e nele confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém, irmãos? E nós podemos entender que, como, pois, recebestes, como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim também devemos andar nele, arraigados, ou seja, grudados, edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em graça e em ação de graça. É o que está acontecendo com nós, estamos enraigados. Né? Quem é a videira? Jesus. Quem são os galhos? Então nós precisamos estar enraigados, porque se ele é a videira, ele é a raiz, é ele que vai nos nutrir. E como ele vai nos nutrir? Da palavra. E a palavra vai nos dar fé. E nessa fé nós vamos crescer em ação de graças. E que essa fé nós podemos ter ela dia após dia. Assim como Josué, como Moisés, Abraão, né? Nós podemos ter essa fé genuína. Que fé genuína é essa, irmã Nilde? É a fé que apoia em Deus para tudo. Nele, por ele e para ele. Em Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te inscrevas no teu próprio conhecimento. Então que nessa noite a gente pode confiar no Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E que Ele vai nos ensinar. E que nele nós vamos estar crescendo nessa ação de graças, na graça e no conhecimento.
Aleluia. E eu vou aprender com a irmã Delita vai aprender com a pastora Sinira vai aprender com o Robson vai aprender com o G vai aprender com o Ronaldo vai aprender com o Rod vai aprender com a Célia vai aprender com a Elenice, o irmão vai aprender com o Valdete com a Laís com a Maria com Verônica comigo, e eu vou aprender com a igreja toda. Aleluia, Jesus. Está congregando, aprendendo e fortalecendo nossa fé em Cristo. Até que Ele venha. Aleluia, Jesus. Até Que palavra. que Ele venha. E quando Ele vier, nós vamos estar como uma igreja lavada e remida. Limpa e mais alva, né? Muito mais alta que Ele nos espera. E purificada no sangue dele. Reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa fraqueza, porque aqui cada um tem sua fraqueza. Nós não estamos aqui na posição de julgar ninguém, mas estamos na posição de aprender um com os outros e sustentar uns aos outros na palavra do Senhor. Ô irmão, você não consegue, eu vou tentar te ajudar. Conta comigo que eu vou tentar te ajudar. Sua fé está pouca, vamos orar junto, porque nós vamos aumentar a fé. Aleluia. Mas reconhecer que eu preciso muito das suas orações, Valdete. Eu preciso muito de andar com você para aprender com você. Eu preciso muito aprender com você, Maria. Porque ninguém aqui é detector da verdade. Ninguém aqui é detector do conhecimento. Ninguém aqui é detector do poder. Quem tem esse poder é Deus. E é nele que nós precisamos estar firmados. E caminhando junto até que Ele venha para buscar uma igreja lavada e remida pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoada, Senhor. Pastor Rod, Louvado seja o teu nome. Olha o papel aí. o papel aqui. Eita glória! Eita glória! Nilde da bênção apostólica e encerra tudo. Oh, glória! Amém! Esse pastor pega a gente de estreito, né, menina? Amém? Nós vamos fazer a oração, colocar tudo nos nossos pés. Aquilo que as minhas palavras não conseguiram convencer, nem chegar em mim, trazer entendimento no coração dos irmãos, o Espírito Santo vai ministrar em seu professor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Pai Deus. amado, Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua justiça. Pai, o Senhor nos ensinou, o Espírito Santo hoje nos ensinou que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E que nessa noite, Pai, o Senhor vem nos contemplar como a tua igreja, como a tua noiva, Senhor, e nos dá essa fé. Porque a Bíblia diz, Pai, que se não temos, que nós podemos buscar no Senhor. Que nessa noite o Senhor venha nos abençoar com essa fé. Essa fé, Pai amado e Pai querido, que ainda que seja do tamanho do grão de uma mostarda, Pai, nós faremos coisas impossíveis nela. Pai, sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, Senhor. E se há em nós algo que não te agrada, algo que te entristece, que entristece o teu espírito, que o Senhor possa tirar de nós, Pai, com as tuas mãos santas, com as tuas mãos purificadoras. Ó Pai, com essa graça imerecedora, Senhor, porque nós não merecemos. E nessa noite, ainda na tua presença, juntamente com a tua igreja, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um dos irmãos. Ó Pai, aqueles que precisam de uma libertação em uma área específica, que o Senhor venha, Pai, libertar. Aqueles que têm clamado por cura, Senhor, seja uma cura física, uma cura emocional, que o Senhor venha ser a cura, a transformação. E nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor tem feito. Alcança os nossos lares, Pai amado. Alcança os nossos que ainda não tiveram um encontro real contigo. Mas que o Senhor venha convencer, porque sabemos que o Senhor é que convence. Então convence, Pai amado e Pai querido, do pecado, da justiça e do juízo. Traga os nossos, Senhor, para congregar. Traga os nossos para a tua presença, Senhor. Porque eu creio que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa oração é estendida, Senhor, para toda a igreja Aliança Eterna. Ó Pai, que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor Jesus. Assim como Josué posicionou e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, a Aliança Eterna posiciona nesta noite dizendo que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Senhor, e continua ministrando em nossos corações através do Espírito Santo, gerando em nós testemunho de transformação. Assim eu oro, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos levantar as nossas mãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós.
Amém. Se Deus é por nós, Quem será